Bom, hoje nós vamos falar sobre 5 decisões tomadas tarde demais. Às vezes nós tomamos algumas decisões, amado, e decisões essas que poderiam ser feitas bem antes. Mas quando nós tomamos o tempo certo, tudo se encaixa, tudo caminha para a bênção de Deus. Mas quando tomamos tarde demais, não podemos reclamar. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado, um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Então ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-os. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, não de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite e glorificar o Teu nome pela Tua santa palavra. Que nós possamos entender, Senhor, eu posso ser um instrumento em Tuas mãos para entregar o recado à Tua igreja, para que eles possam, Senhor amado, ouvir a Tua voz, e que eu possa ser o intérprete fiel do Teu Espírito. Te louvo, Senhor, e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. O Senhor Jesus, contando essa história, ele relata uma história, uma parábola, onde ele conta a história de um grande homem muito rico e de um mendigo chamado Lázaro. E todos os dias, ele vestido de linho fino, de muita riqueza, de muita pompa, de muita prosperidade, ele sempre saía fora da sua casa e se deparava com alguém que estava lá do outro lado, mendigando, passando uma vida muito difícil. E na vida, amado, nós temos algumas escolhas, independente da nossa situação financeira. Independente se você está enfermo ou não, curado ou não, independente se você tem dinheiro ou não, nós devemos escolher e escolher servir a Deus. Este homem, para ele nada lhe faltava. Jesus, numa das suas parábolas, ele comenta e ele fala algo a respeito da riqueza. Ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, pela fenda da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Se nós olharmos esta passagem e analisar friamente esta palavra, muitas pessoas imaginam que a agulha é esta agulha que Jesus está dizendo de costurar. Não é essa que ele fala. Em Israel existem muitos lugares rochosos, entre montanhas, que tem algumas vielas, né? E essas vielas os camelos passam. Só que o camelo, ele tem a sua barriga muito saliente ao lado, e a sua pele é muito fina.
Quando Jesus disse assim: é mais fácil o camelo passar por esta fenda, chamada agulha das pedras, do que um rico entrar no reino dos céus, é porque possivelmente o camelo não vai passar neste local, porque se ele passar, corta, rasga a sua barriga. Mas ele, por ser fiel ao dono, por ser obediente, às vezes ele é capaz de passar. Coisa que muitas pessoas são fiéis ao dinheiro, são fiéis ao poder, são fiéis ao status. Quando Jesus relata isso, ele não está dizendo que todo rico vai para o inferno. Ele está dizendo todo aquele que tem riquezas e se assegura nas suas riquezas. Amado, nós precisamos entender que aquilo que temos foi Deus que nos deu. E se não temos mais, foi Ele que permitiu. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. E diz a palavra de Deus que este mesmo Jesus, ele está contando esta parábola e ele diz assim, que ambos morreram, tanto o rico, com toda a sua luxúria, e que não adorava a Deus, como também o pobre, que estava do outro lado, comendo das migalhas que caía da mesa do rico, mas não deixava o seu coração ser roubado por isso. Preste atenção, nem tudo na vida nós conseguimos, mas ainda que aquilo que você tanto sonha não chegou às tuas mãos, não abandone a sua fé, pois o Senhor está te provando, e na prova você será vencedor. Diz a Bíblia, amado, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 23, ele ergueu os olhos, ou seja, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento. É muito fácil, ele está lá em tormento, ele olha para o outro lado, ele vê um abismo no meio, mas ele vê quem? Aquele que durante toda a sua vida passou uma perrengue desgramada, teve que mendigar o pão de cada dia, que era Lázaro. Estava no seio de Abraão, e os judeus chamam seio de Abraão exatamente o que nós desejamos, estar aos braços de Jesus. Ele viu Lázaro lá todo revestido, Lázaro já com seu corpo transformado, já não tinha mais chagas, já não tinha mais feridas. Lázaro estava ali, amado, recostado com a sua cabeça ao peito de Jesus. Ele estava regozijando agora o melhor do que Deus tinha nos céus, porque na terra ele pereceu, mas mesmo perecendo ele foi fiel. E fidelidade, amado, às vezes nós queremos que as pessoas reconheçam, mas quem tem que reconhecer é o Senhor, e Deus reconhece quando somos fiéis a Ele. Aquilo que você faz para pessoas, talvez essas pessoas não reconheçam, mas o Senhor sempre vai reconhecer. Provérbios 15, 24 diz o seguinte: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é o inferno, e esse está embaixo. O sábio, o caminho dele é a vida, e vida eterna. Tem pessoas que se decepcionam com Deus por alguma razão, e nessa sua decepção prefere largar tudo, que diz: não, Deus não me abençoou, Deus não salvou meu marido, Deus não curou minha esposa, Deus não abriu a porta de emprego. Amado, nós servimos a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele é santo, porque Ele já nos salvou. Não compensam o que Ele tem para dar. Às vezes o crente se converte, ele está parecendo, sabe, quando na época ele era macumbeiro, que ele ia lá e dizia: não, eu fui lá no centro, paguei não sei quanto, a mãe de santo disse que aquela pessoa em 3 dias voltaria aos meus pés e não voltou. Vou abandoná-la e vou procurar outra, mais porreta. Esses dias eu passei aqui na Avenida do Estado, tinha uma placa lá: trago a pessoa amada em 3 dias. Falei, que poder! Coitado daquele que vai lá, gasta tudo que tem, aí depois diz: inventa uma desculpa qualquer. Sabe, irmão, como é que alguém tem a ousadia de colocar um banner dizendo: olha, pode vir, aqui o fogo é mais embaixo, com certeza. Traga a pessoa amada em 3 dias, o desesperado vai, sabe? Gasta tudo que tem, vem de casa, vem de carro, entrega até a geladeira.
e não reclama. O dia que se converte, o Senhor pede uma oferta e diz: pastor, vai pedir muito dinheiro. E não consegue, porque se Deus não fizer, ninguém mais vai fazer. E ninguém tem o poder de transformar ninguém, nem tirar daqui e colocar ali, porque o poder, o senhorio, a autoridade está no nome de Jesus. Às vezes Deus nos tira uma pessoa, às vezes Deus nos coloca numa situação em que nós não conseguimos entender, mas tu és instrumento na mão dele, ele sabe o que é melhor para você, e amanhã você vai glorificar. Sabe, irmão, não pense que todo mundo é Jó e nem Lázaro. Jó só existe um, e Lázaro também. Deus não faz isso para muitas pessoas, porque não teria fé o suficiente para suportar a escassez que Lázaro sofreu. Este Lázaro que estava aqui mendigando, não é o mesmo Lázaro de Marta e Maria, é outro Lázaro. É uma pessoa que estava doente, mesmo na sua enfermidade. Ele tinha um cachorro, a palavra diz que esse cachorro ficava lambendo as suas chagas. Imagino que devia sair alguma secreção, alguma coisa parecida. Sabe, tem gente que basta ter um furúnculo, já está dizendo: por que Deus não me cura? Lázaro tinha o corpo todo cheio de chagas, e mesmo nas suas chagas, mesmo passando a escassez, ele disse: fiel é o nome do Senhor. Mas ele foi recompensado, porque a recompensa dele não estava aqui na terra. Ele não estava preso às coisas financeiras, ele estava preso a servir ao único Senhor, o Todo-Poderoso. Sabe, irmão, este homem, ele ergue os seus olhos na hora do tormento. Primeiro, olhar para Jesus significa salvação. Tem gente que olha para Jesus pensando: cadê o meu emprego? Cadê o meu carro zero? Olhar para Jesus é olhar para a salvação. Você pode dizer: cadê, Senhor, a minha família salva? Cadê, Senhor, a minha casa curada? É lógico que Deus pode abrir todas as portas em todas as áreas da tua vida, porque Deus deseja o melhor da terra para você. Mas o vínculo que Ele tem contigo é de salvação. De que adianta você ganhar no mundo inteiro, tem todo o poder, fama, dinheiro, e no dia que morrer, ir para o inferno como esse rico foi. Sabe? Olhar para Jesus significa segurança. E aqui eu faço uma colocação de Pedro quando estava afundando nas águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas, coisa que homem normal nenhum nesta face da terra fez, e nem há de fazer. Mas Pedro fez porque ele estava de olho em Jesus. Meu amado, quando nós estamos de olho no Senhor, quando a nossa atenção está voltada para Ele, para não desagradá-lo, para não pecar contra Ele, você vai andar por sobre as águas, e tudo aquilo que você tem feito, Deus tem te honrado, e vai te honrar e colocar em lugares altos. Mas quando nós começamos a olhar para a tempestade, sabe o que acontece? Você começa a ficar desesperado. Olhar para Jesus significa vitória. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Amém. Passou tantos anos aquele rico servindo a outros deuses. Passou-se tanto tempo ele servindo tão somente a luxúria, o poder e o dinheiro. Lá no Hades, lá no Seol, melhor dizendo, lá no lugar de tormento, ele resolve olhar para cima. Tem tanta gente que o Senhor está dizendo: cuidado, vigia, abre os teus olhos. Usa o pastor, usa outro pastor, usa o rádio, usa a televisão, usa pessoas como Deus usou uma mula para falar com Balaão. E nós não deixamos, entra por aqui e sai por aqui: ah, que nada. Isso aí que você está falando, eu já sei o que você está dizendo. Que nada, que nada. Às vezes nós imaginamos que esse Seol vai ser lá no inferno. Muitas vezes Deus permite que o Seol seja aqui na terra,
Tem gente que está vivendo uma situação tão terrível que é pior do que o inferno. O pior inferno é você não ter paz dentro da tua casa. O pior inferno é os lugares onde você vai, todo mundo está contente, mas você sente um vazio dentro de si. O pior inferno é quando você não consegue se explicar a si mesmo que tudo estava dando certo, tudo estava bem, e de repente, da noite para o dia, é como a morte, ela vem e não avisa, e tudo se acaba. Sabe, meu irmão, nós precisamos olhar para cima. Olhar para cima e olhar para Jesus. Eu tenho um texto que você vai ver no telão. Acompanhe comigo. Se eu olho para baixo, eu vejo para cima. Se eu olho para baixo, eu vejo para cima. Santidade de Deus. Se eu olho para baixo, eu vejo desânimo. Mas para cima recebo força. Se eu olho para baixo, eu vejo fracasso. Mas para cima subo como água. Se eu olho para baixo, eu vejo escassez. Mas para cima vejo a provisão. Se eu olho para baixo, eu vejo doença. Mas para cima vejo médico. Se eu olho para baixo, eu vejo calamidades. Mas se eu olho para cima, vejo Deus no controle. Se eu olho para baixo, eu vejo o diabo agindo como leão. Mas se eu olho para cima, vejo o leão da tribo de Judá no trono. Se eu olho para baixo, eu vejo portas fechadas. Mas se eu olho para cima, vejo a porta aberta do céu. Se eu olho para baixo, eu escuto dizer: não há mais esperança. Mas se eu olho para cima, eu escuto Êxodo 15, 26. Vamos ler todos juntos? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviarei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Quando nós olhamos para cima, nós começamos a ver a coisa mudar. A tendência do homem é olhar para baixo. Ele está olhando sempre reto. De vez em quando ele vem na igreja e ele olha para cima. Ele volta para a sua casa normal e ele volta a olhar reto. Não é assim? De vez em quando a gente começa a olhar para os lados e algumas coisas nos tiram a atenção. E quando começamos a olhar muito para o lado, a gente começa a olhar para baixo e ver alguns defeitos. Nessa de olhar para baixo, é exatamente como Pedro olhou para as águas, olhou para a tempestade e começou a afundar. Às vezes nós achamos que foi só um escorregãozinho, não fiquei nada, isso aqui, daqui a pouco passa. E vai afundando. Daqui a pouco nós não conseguimos mais ter controle, aquilo começa a nos preocupar, e ao invés de voltar a olhar para cima, continuamos olhando para baixo. Porque aquilo que está nos sugando, que está nos trazendo para baixo, chama a nossa atenção. Nosso Senhor tem uma palavra para ti nesta noite. O salmista diz: olhai para Ele e sereis iluminados. Quando nós olhamos para o Senhor, amado, quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a olhar e ver a dimensão das coisas mudar. Pastor, somente eu vir à igreja com todos os meus problemas, e eu comecei a olhar para cima, fechar os meus olhos e adorar o Senhor, vai mudar. Te dou toda a certeza do universo, Deus pode mudar a sua história. Se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Só Ele pode fazer, e Ele quer, quando você olhar para no horário certo, no tempo certo, na época certa. Infelizmente esse homem lá no inferno, ele resolveu olhar para cima e ele vê quem? Lázaro. Ele diz: ô, seu anjo, por favor, chega aí. Daria, porventura, eu sei que não dá para me chegar até aí, porque o Senhor acabou de dizer que é um abismo muito grande, e não tem como nem eles ir para cá, nem eu ir para lá, mas faz o seguinte, manda Lázaro. Até no céu ele achava que Lázaro era mendigo, achava que Lázaro era empregado. Manda Lázaro, molha ali a ponta do dedo no copo com água e vim aqui pingar na minha boca, porque eu estou queimando em atormento. Engraçado, né? Alguém que em vida foi tão soberbo, imagina
que o mendigo colocaria o dedo dentro do seu copo. E no momento de tormento, disse assim: não, pode ser Lázaro, não precisa do Senhor, não se incomode não, seu anjo. O anjo disse: não, meu amado, não tem como. A escolha a gente faz em vida. E tu escolheste vir para cá. Tu escolheste, em vez de ir para a igreja, ficar na balada. Tu escolheste, ao invés de ser fiel a uma mulher só, você queria várias, porque você tinha dinheiro. Você escolheste, ao invés de ser mantenedor na casa do Senhor para que vidas fossem salvas, você foi mantenedor do cassino, do bingo, da prostituição, dos vícios, das drogas, onde muitas pessoas se perderam e estão no mesmo lugar que você. Então, portanto, há uma distância entre você e Lázaro, porque Lázaro escolheu servir ao Senhor. Mesmo na sua dificuldade financeira, ele diz: maior é aquele que habita comigo. Sabe, meu irmão, se Deus não te der nada, glória a Deus. Tem gente que está na igreja firme, perdeu o emprego, a firmeza começa a balançar. Senhor, falta 2 meses para terminar o meu seguro-desemprego. Vai lá, Jesus, faz alguma coisa. Deus não é o teu empregado. Se você adorar e continuar olhando para cima, a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança, porque você olha para cima. É para cima que nós devemos olhar, não é para o homem. É para cima que nós devemos, sabe, olhar, porque é para lá que nós iremos. Segundo, ele orou. Às vezes, irmão, tem lugar que não adianta mais orar. Tem lugar que não adianta mais você orar. Lucas 16, 24, e clamando disse, preste atenção, este homem passou a vida toda, nunca fez uma oração, e de repente ele resolve orar. Tem gente que fica desviado não sei quanto tempo, na hora da perrenga fala: Deus, tu és o meu Senhor. É que Deus é misericordioso. Se fosse eu não. Sai para lá, vai correr no braço. Mas Deus é misericordioso, glória a Deus por isso. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas às vezes é muito tarde. Meu amado, são 5 decisões que foram tomadas tarde demais. Eu tenho que olhar para cima enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui respirando o ar que Deus me dá. Não adianta olhar para cima lá no inferno, não adianta olhar para cima lá no momento da escassez. Sabe, eu tenho que orar quando realmente eu tenho comunhão com Deus. Haverá um tempo que o Espírito Santo será tirado da terra, e os que ficarem aqui, depois do arrebatamento, vão querer orar e não vão sentir absolutamente nada. Hoje, até na tua casa, lá no trabalho, em qualquer lugar que você colocar um louvor e começar a adorar, você sente a presença do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu quero citar algumas pessoas que orou e que Deus respondeu. A primeira dela foi Davi, no Salmo 34, versículo 6. No Salmo ele diz assim: clamou este filho, e o Senhor o livrou. É o mesmo Salmo que ele diz: olharam para ele e foram iluminados. Clamou este filho, e o Senhor ouviu, e o Senhor livrou, porque ele orou no momento certo, na hora certa, em tempo favorável do Senhor abençoar. Segundo o servo de Jericó, em Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, ele estava ali orando, ele clama, ele busca a presença do Senhor, e Jesus ouve no meio daquela multidão. Ainda que muitos diziam: cala a boca, servo, o mestre não pode te ouvir. Ele ouviu. O terceiro, na hora da morte, o ladrão da cruz, Lucas 23, 42, Jesus o salvou. Ele diz: mestre,
quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Presta atenção, irmão. Quando nós falamos com o Senhor, ainda que seja uma frase rápida, um momento de pensamento, sabe, aquele momento que você realmente conseguiu entrar na presença dele, tenha certeza, ele nunca vai se esquecer. Se temos certeza de salvação, o primeiro que foi salvo foi o ladrão da cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, Jesus podia dizer: sai para lá, bandido, infeliz, ladrão, nóia. Podia dizer. Se ele fosse igual a mim, se ele fosse igual a você, ele, se fosse igual a nós, talvez diria: vai procurar essas negras, agora você quer saber de mim? Não, irmão. Quando ele ouve aquela palavra de arrependimento, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no lugar que ninguém nunca entrou. E às vezes nós ouvimos a voz do diabo dizendo assim: não, você não vai ter salvação. Ah, Deus vai te colocar numa cama. Ah, Deus vai te castigar. Deus vai te matar. Que Deus é esse que ele serve? Não é o nosso Deus, que quando há arrependimento, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, meu irmão, hoje é dia de clamar. Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele orou, e quando ele ora, Deus vai responder no lugar certo. Este homem que ora aqui, o Senhor não respondeu, porque no inferno não é lugar de orar. Quem está lá é porque já foi quebrada a aliança, já escolheu o lugar onde vai morar. Quem sabe o dia que vai morrer? Levante a mão. Ninguém. Você pode morrer ao sair daqui. Como alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, não sei se tudo isso, mas eu lembro que nós já estávamos nesse prédio. Uma irmãzinha saindo da igreja aqui próxima à rua do Rio, foi atropelada e morreu com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez aquele dia era um dia que ela talvez não estava afim de ir na igreja. Sabe aquele dia que você não está afim de ir na igreja? Hoje é domingo, não sei, vai passar um negócio lá no Fantástico, acho que eu vou assistir mais um capítulo do Big Brother. Está amarrado. Mas prefere. Há muito tempo talvez não tinha comunhão, mas talvez naquele dia, eu não sei da vida dela, estou aqui fazendo uma parábola. Ela pode dizer: não sei, hoje eu quero ir para a igreja. Talvez ela disse: hoje eu vou adorar meu Deus como se fosse o último dia da minha vida. É isso que Paulo diz, meu irmão. Cada vez que você vier à igreja, não olhe para pessoas, olhe para si. Pastor, mas eu fui no culto, era um culto de semana, não tinha quase ninguém, mas tinha alguém muito especial chamado Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um corinho bastante antigo que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No momento que essa porta é aberta, e a primeira pessoa entra, independente quem seja, o trono do Todo-Poderoso se faz presente. É como aquela mãe, sabe, que tem o prazer de o filho chegar no domingo na tua casa para almoçar. Ela disse: nossa, quando ele chegar eu quero que ela esteja tudo quentinho. Acorda mais cedo, prepara tudo com tanto carinho. Quando você chega, o Senhor já está dizendo: hoje meu filho vem à minha casa. Amém? Uma coisa, irmão, é você ver os seus filhos no dia a dia. Outra coisa é ele ir da tua casa. Qual mãe que não gosta de cozinhar para o filho? Não é verdade? Que não gosta de fazer um agrado. Assim é o nosso Deus. Ele está contigo todos os dias, mas Ele se alegra quando você vem à casa dele.
Porque só vai à casa do Senhor quem tem intimidade com Ele. Terceiro, ele reconheceu a autoridade espiritual de Abraão. Lucas 16, 24, ele diz assim: Abraão, meu pai. É engraçado, né? Que às vezes a pessoa precisa sofrer, perecer, para reconhecer a autoridade dos líderes, dos homens de Deus. E com certeza esse homem, possivelmente ele seria um judeu, porque ele reconheceu e chama Abraão de pai. Ele diz: Abraão, meu pai, já que Lázaro não pode vir aqui, faz o seguinte: manda alguém lá falar com os meus irmãos, porque olha, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá nesse lugar de tormento. Ele diz: não, lá tem Moisés e tem os profetas. Se eles derem ouvido à voz dos profetas, eles serão salvos. Senão eles vão se fazer companhia. Sabe, meu irmão, uma coisa que Deus honra é princípios. Elias, quando orou ao Senhor, ele orou dizendo: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Geazi, quando recebe o poder, e Eliseu, quando recebe a capa de Elias, ele não sabia o que fazia com a capa, mas ele pega a capa e diz assim: Deus de Elias. Quando você tem comunhão, amado, os seus filhos podem estar longe e desviados. Se eles não tiverem intimidade para falar com Deus, e eles falarem: Deus dos meus pais, Deus ouvirá pela aliança que Ele tem contigo, pela comunhão que Ele tem contigo. O salmista diz: Deus de meus pais, faz alguma coisa, e Deus, quando Ele tem aliança, aconteça o que acontecer, Ele vai mudar a história. A tua aliança com Deus não é apenas aqui na igreja, é na rua, é em todos os lugares, é no universo, é no céu, é até no inferno. A tua aliança com Deus, Deus irá reconhecer aonde você estiver. E saiba de uma coisa: mesmo quando você morrer, a aliança que Ele tem contigo, não é porque você morreu que vai esquecer. A Bíblia diz, amado, que Israel estava tendo uma guerra, e de repente alguém recebe a espada no peito e morre, sai rolando. E ele sai rolando, e ele cai numa tumba aberta, onde tinha só os esqueletos de um profeta. Ele já caiu morto. Quando ele foi furado pelos ossos do profeta, ele ressuscitou. Sabe o que é isso? Não estava escrito lá: todo mundo que vier aqui tomar uma espetadinha vai ressuscitar. Não estava escrito isso. Jaz aqui o esqueleto do profeta fulano de tal, com luzinha brilhando, sabe, tudo de mármore. Não, ninguém nem sabia que ali tinha os restos mortais de um profeta, mas Deus sabia. Palavra liberada da sua boca, você pode morrer, mas Deus não vai deixar que essa palavra se perca. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que você profetizou na vida dos teus filhos, você pode não ver, você pode vir a morrer, mas você pode ter certeza que Deus escreveu nos altos céus e disse: vai acontecer. Eles podem correr, eles podem pular, eles podem fazer pacto com o capeta, a hora do Senhor vai acontecer. Aquele homem não tinha essa mesma oportunidade, ele se arrepende, ele toma uma decisão, mas tarde demais, ele toma no inferno. E daí que ele reconheceu que Abraão era Senhor. Nós temos que reconhecer em vida. Quarta decisão tomada tarde demais, ele pediu água. Lucas 16, 24, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama.
Tarde demais. Tarde demais. Às vezes as pessoas se envolvem em algumas coisas e acham que depois que se converteu, Deus tem que mudar tudo. Nem sempre. A pessoa usou crack a vida inteira. Há uma consequência disso. Bebeu a vida inteira. Há uma consequência disso. Muitas partes dos seus órgãos já estão danificadas. Aí se converte e diz assim: Senhor, eu quero ser um novo homem. O Senhor diz: não. Verdade. Deus tem o poder de curar? Tem. Mas seria muito fácil, né, irmão? Deus tem poder de fazer? Tem. Mas na maioria das vezes o Senhor tem aliança com a tua alma, porque é essa que vai viver eternamente. Tem gente que aceita Jesus, às vezes temos alguém que profetiza: olha, vai ser curado, isso e tal, de repente não é projeto de Deus, Deus trouxe a salvação, sabe? Na hora da morte aquela pessoa foi salva, amém. O corpo já estava muito danificado, estava destruído, glória a Deus. Lázaro podia reclamar, dizendo: olha, Senhor, misericórdia. Aonde eu vou, até os cachorros estão atrás de mim, lambendo a minha ferida. Não, peraí. Algumas pessoas dizem: ai, que nojo. Ele já tinha uma ficção, uma firmeza daquilo que ele queria. Mas o rico não. Talvez sempre teve os melhores convênios médicos, as melhores roupas, os melhores remédios, os melhores carros, os melhores tudo. Sabe, irmão? Toda a sua honra, todo o seu galardão, ele usufruiu na terra. Quando chegou no céu, ele não tinha um passaporte de entrada, que é Jesus. Você pode ter tudo nesta terra, você pode comprar com o teu ouro, com o teu dinheiro, todas as coisas. Estava vendo na internet essa semana os 10 homens mais ricos do mundo, e dentre eles o 8º, Eike Batista, que é um brasileiro. O que eles gastam, talvez uma noite num jantar de negócios, consegue alimentar uma boa parte de cidades na África. E talvez o que interessa saber quem são os 10 mais ricos do mundo. O que isso vai nos ajudar de saber que tem gente que gasta milhões em bobeiras, que tem gente que vai trabalhar uma vida inteira e não vai conseguir 10% desses milhões, que eles jogam fora. Sabe, irmão? A melhor coisa que nós temos é certeza da salvação. Porque tudo aqui vai passar. Mas o nosso Deus é tão bom que não te deixa faltar nada. Não é verdade? Você passa algumas vontades, tem alguns sonhos. E quem vive sem sonhos? Eu não sei, irmão. Ter dinheiro é muito bom. Deve ser. Mas muito dinheiro a pessoa não tem sonho. A pessoa fala assim: ah, meu Deus, me ajuda a conseguir aquela Ferrari. Tem dinheiro. Não é verdade? Não sei. Provérbios diz o seguinte: Senhor, para que eu não peque contra ti, nunca deixa faltar, para que na minha falta eu venha pecar contra o Senhor. Mas também nunca me dê muito, para que na abundância do que eu tenho, eu esqueça que o Senhor é Deus. Nós precisamos ter sonhos. E os nossos sonhos é que nos motiva a orar, é que nos motiva a buscar, é que nos motiva a chegar a algum lugar. Vamos lá. Então, que água é esta? Primeiro, é a água que refrigera a alma. Preste atenção. Sabe que água que ele estava pedindo lá na hora do tormento? Não era um copo com água. Por isso que ele diz assim: basta uma gota do dedo de Lázaro, a minha boca, e vai refrescar minha alma. Ele precisava desta água, aqui no Salmo 23,
refrigério que ele queria. Sabe, irmão, é como você está com muito calor e você fica igual está essa imagem, à frente de um ventilador. Você não quer nada, você quer só aquela brisa fria e suave. Não é verdade? Tem coisa melhor do que você estar com muita sede e tomar um copo de água? Sim ou não? Tem. Pode ter o que for, pode ter o melhor suco, pode ter, sabe, o melhor refrigerante, nada é como água. Aquele homem, ele necessitava disso, ele precisava da água que viesse refrigerar a sua alma. Então, que água é esta? 2. É a água que traz alegria. Isaías 12:3 diz o seguinte: portanto, com alegria tirarei água das fontes da salvação. O Senhor vai tirar água das fontes para trazer salvação para a tua casa, para a tua família, para aqueles que você intercede. Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento, irmãos, enquanto nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor, tem pessoas ouvindo a voz do diabo e estão indo para o inferno. E às vezes nós não fizemos nada, sabe? Que água é esta? É a que traz alegria. 3, é a água oferecida. Isaías 55:1 diz assim: a vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, não tem dinheiro que pague. Quando nós queremos alguma coisa da parte de Deus, precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Ele, precisamos estar centralizados nele. Não importa se você tem condição, não importa se você tem dinheiro, importa que você tem a graça e a misericórdia do Senhor. 4, então que água é esta? É a água concedida a todos sedento. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Ele precisava desta água, mais tarde demais. Adianta lá no inferno dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu estou arrependido. Não dá mais, irmão. Quando nós morremos, nós desligamos. A sua alma vai para um determinado local que você escolheu em vida. Se todo mundo soubesse o dia que vai morrer, era muito fácil. Você pecava a vida inteira, um dia antes você se convertia, sabe, de todo o coração mesmo. Arrependido, eu vou morrer amanhã. As igrejas estão cheias todo dia, porque todo dia morre um monte de gente. Não é verdade? Seria muito fácil, né? 5. Ele desejou fazer a obra de evangelização. Lucas 16, 27 e 28 diz: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O inferno é lugar de evangelizar. Tem gente que apronta, o Senhor chama o tempo inteiro, aí Deus fala: não, chega, você vai vir pela dor, então é pela dor que você vai vir. Aí lá no hospital, o pai morrendo diz: ai Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo, eu vou pregar para os meus vizinhos mentira. Eu vou falar para a minha família. Basta o Senhor tirar, você vai no começo, depois esquece. Cuidado, irmão. Às vezes nós prometemos algumas coisas para Deus e nos arrependemos tarde demais. Jonas 4:10: tivesse compaixão da amoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens. Essa passagem fala de Jonas, sabe? Depois que ele vai lá e faz tudo o que tem que fazer, ele
está ali descansando, aquele sol escaldante. Jonas era meio careca. Deus fez um milagre acontecer de nascer em pé de abóbora. E as folhas da abóbora são grandes. Tem uma espécie de abóbora que a folha é bem larga e grande. O Senhor fez aquilo crescer como uma árvore. Quando ele acorda, ele estava na sombra da árvore da aboboreira. Só que o que nasce em relâmpago é como relâmpago. Em relâmpago vai embora. Jonas acorda, se alegra. Ô Senhor, obrigado. Eu poderia estar aqui, sabe, vermelho, sem protetor solar. Eu poderia estar aqui todo assado, mas o Senhor é um Deus zeloso que cuida de mim. Enquanto ele adorava e falava, a aboboreira morreu. E ele começa, sabe, dizer, pô, só faltava dizer, caramba, matou a aboboreira, é igual a história da formiga, matou a formiguinha. Já viu esse vídeo? Perguntou para o irmãozinho, você matou a formiguinha dele? Bati. Irmão, ele estava com compaixão da abóbora. Senhor, diz como? Peraí, vamos conversar. Eu fiz ela nascer de repente, para que você tivesse sombra, enquanto você descansava. Eu tenho cuidado de vós. Só que para agora ela não me serve, por isso que ela está morrendo. Agora você lutou tanto, Jonas, para vir aqui nessa cidade, sabe que mais de 20 mil homens poderiam morrer pela sua ignorância, porque você não quis evangelizar. E você veio me falar de abóbora. Às vezes nós queremos questionar a Deus porque Ele não fez alguma coisa ou deixou de fazer. E quantas pessoas têm morrido por sua causa? Porque você não foi lá orar, porque você não foi falar do amor de Deus. Quantos amigos seus estão indo para o inferno? Porque você não tem falado do amor de Deus. Porque o diabo diz que você não é capaz, o diabo diz que você não pode. E o Senhor diz, pode, porque sou eu que sou contigo. Jonas questionou. Sabe, irmão, aquele rico queria evangelizar no inferno. Dizendo, tá bom. Já que o Senhor não me ama mais, né? Estou sofrendo bullying aqui no inferno. Já que o Senhor não me quer, então manda alguém lá, sei lá, vai lá falar com meus irmãos. Evangeliza eles, porque eu não quero eles aqui. Ninguém quer, irmão. Ninguém quer sofrer. Mas para que não sofra, nós precisamos pagar o preço. Amém? A palavra do Senhor, gente.